E aí pessoal, professor Gessé aqui, seu professor de ciências do sexto ano. Estamos no caderno 1, capítulo 2. As páginas do livro que a gente vai trabalhar hoje falam sobre misturas. Livros na página 20, 21 e 22. Misturas, né? Um tema bem simples, é algo que nos rodeia, está no nosso cotidiano. A maioria das coisas que a gente encontra na natureza são misturadas, tá? Exemplo, os refrigerantes. A gente consegue ver apenas uma porção de cor dentro daquele recipiente, mas na verdade ele não é uma única substância. Ele é formado pela mistura de água, açúcar, corante, conservantes, por aí vai. Então são vários componentes dentro de uma única substância, e aí eu formo uma mistura. Ele fala assim, quando duas ou mais substâncias puras estão juntas sem reagirem quimicamente uma com a outra, existe uma mistura, tá bom? Então, se eu tenho algo que é puro, uma substância pura, tá? E eu junto várias delas, duas ou mais, eu vou ter uma mistura. Isso é bem simples. Olha só aqui esse rótulo, né? Ele traz aqui as informações nutricionais do rótulo de leite, né? Leite líquido. Normalmente na embalagem eles colocam leite puro, né? Colocou aqui entre aspas, mas na verdade é uma mistura de várias outras substâncias. Outros exemplos de substâncias, de misturas que a gente tem ao nosso redor. A água que a gente bebe, que é a água potável, que ela é tratada, ela é misturada com vários sais minerais. O ar que a gente respira, como a gente já estudou. O sangue que corre em nossas veias, por exemplo, ele é misturado com água, hormônio, outras células e por aí vai. Então, o que não falta é exemplo de misturas no nosso cotidiano. As substâncias puras, né, diferentemente das substâncias puras, as misturas não podem ser representadas por fórmulas químicas, tá? Não existe aí uma fórmula química como para água. A água é H2O. Agora para gasolina, não. Por quê? Porque ela é formada por diversas outras coisas. E aí, galera, a gente não pode ter uma fórmula definitiva para uma mistura. É um pouco mais complicado. Por isso que nas tabelas nutricionais, que a gente está vendo aqui, ó, que vem no rótulo dos alimentos, por exemplo, aqui do leite, ele vem na descrição tudo que contém dentro do leite, né? Carboidrato, proteína, gordura, sódio, cálcio, e dá a quantidade de cada um, porque justamente é formada por uma pequena porção de cada um dessas substâncias. A gente tem aqui as misturas e a sua classificação. As misturas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Elas podem ser, né, classificadas, além de homogêneas, também como heterogêneas. São dois termos bem simples, e dependendo do número de fases que apresentam, você vai ter essa classificação. Mas, professor, o que é fase? Fase é tudo aquilo que você consegue enxergar dentro de um sistema. Aqui a gente tem os exemplos, né, daquilo que tu consegue ter com substâncias homogêneas. A gente tem aqui o exemplo, deixa eu grifar aqui para vocês, da água com sal. É algo bem simples, né? Quando tu pega uma mistura, tá? Uma mistura de água com um pouquinho de sal, a gente sabe que o sal ele se dissolve dentro do recipiente da água, ele acaba sumindo. Você vai mexendo, ele vai sumindo. Depois de um tempo, você vê tudo transparente. Então, como você vê só uma fase, é uma mistura homogênea, tá? É bem simples a gente identificar. Tem apenas uma fase. A mistura homogênea também são chamadas de soluções, como a gente estudou no capítulo 1, na qual existe um soluto e um solvente, tá? O soluto normalmente é o que está na fase sólida, o solvente é aquilo normalmente que está na fase líquida, tá certo? No caso aqui, por exemplo, a água seria o solvente e o sal seria o soluto. Tranquilo? Então, agora aqui, ó, quando em um copo, você mistura água, certo? E óleo. É bem simples, né? Vocês já viram isso, quando você mistura água, óleo e um pouco de sal e areia, tá? Nota-se que em pouco tempo os componentes líquidos se separam. Você vai ver uma diferença ali entre a água, o óleo, tá? E principalmente a areia. Normalmente o sal pode até se dissolver na água, dependendo da quantidade de sal que você colocar. O óleo menos denso fica na parte superior do copo, o sal dissolve-se na água, olha só, e esta, né, sendo menos densa, né, mais densa, desculpa, que o óleo fica abaixo.
e a areia fica, como ela é um pouco mais densa, ela fica no fundo, tá? Então você consegue enxergar alguns dos componentes dentro do sistema, e aí eu caracterizo uma mistura heterogênea, na qual a gente consegue visualizar 3 fases distintas. A gente tem aqui o exemplo da mistura heterogênea. Eu tenho aqui a camada de óleo, a camada de água com sal e a camada de areia. Logo eu estou vendo 1, 2, 3 fases. Eu consigo enxergar de forma bem distinta. Mas aqui dentro eu sei que eu tenho água, óleo, sal e areia, certo? Então eu tenho 4 componentes e eu tenho 3 fases. Eu consigo enxergar 3 fases. Eu sei que tem um sal, mas eu não consigo enxergar. Logo, eu só tenho 3 fases. E aqui eu tenho 4 componentes, que é o óleo, a água, o sal e a areia. Tá bom? Então, componente é aquilo que forma a mistura. E fase é aquilo que eu consigo enxergar. Deixa eu ver aqui. O sangue, por exemplo. O sangue a gente está vendo que esse tanto de célula, plasma, hemácia, linfócito e por aí vai, porque a gente está com a visão de um microscópio, tá? Mas se você vê a olho nu, você vê apenas aquela porção vermelha, que é uma mistura homogênea. Mas no microscópio ela já muda, né? Ela não fica mais homogênea, ela é heterogênea, tá? A olho nu, se no caso vocês forem perguntados, a olho nu, o sangue ele é homogêneo. Mas no caso, se a gente for entender o sangue na visão de um microscópio, ele seria o que? Heterogêneo. Aqui a gente tem um copo de água com óleo, que é uma mistura heterogênea, formada por 2 fases, né, contínuas. E aqui a gente tem um copo com bolinha, que também é uma mistura heterogênea. Ela é mais simples de você analisar, porque você consegue enxergar alguns componentes, tá? Você consegue ver a diferença dos componentes. Aqui nós temos o granito, que é uma mistura heterogênea com 3 fases. Toda mistura, né, toda vez que eu falo do granito é um caso especial e é bem legal porque ele é formado por 3 minerais, tá? É o quartzo, o feldspar e a mica, e ele é considerado, tá bom, uma mistura heterogênea. Então isso é bem legal que vocês tenham atenção, tá? Justamente porque ele forma uma mistura heterogênea. Então aqui tem alguns exemplos, né? É bem legal que vocês tenham noção de classificar a quantidade de componentes, que é aquilo que eu tenho dentro da mistura, e a quantidade de fases, que é aquilo que tu consegue enxergar. Tranquilo? Então a gente fica por aqui. Forte abraço e até a aula sobre sistemas.